Nessa aula vamos estudar as propriedades do produto cartesiano. Então, abrindo uma numeração aqui, propriedade A, vamos supor o seguinte: se a gente tem um conjunto contido em outro, então suponha que A está contido em B, por exemplo. Se A está contido em B, então o produto cartesiano de A por C vai estar contido no produto cartesiano de B por C, ok? Então, se eu tenho que o A está contido em B, na hora que eu faço o produto cartesiano do A com um terceiro conjunto e do B com esse mesmo terceiro conjunto, eu vou ter que A cartesiano C vai estar contido em B cartesiano C. Só que a gente sabe que o produto cartesiano ele não é comutativo, certo? Mas aí, se a gente fizer o produto cartesiano com o C pela esquerda dos dois conjuntos, a inclusão ainda é válida. Então, nesse caso, eu vou acrescentar mais esse pedaço. E, no caso C cartesiano A, vai estar contido em C cartesiano B, ok? Então, tanto faz eu pegar o terceiro conjunto e multiplicar por A e C pela direita ou pela esquerda, a inclusão ela continua sendo válida, ok? Aí vamos ver como é que a gente demonstra essa propriedade, tá? A gente vai mencionando as propriedades e em seguida vai fazer a demonstração. É claro que essas demonstrações, tá certo? Elas poderiam ser descartadas, mas para que fique completo, não fique só uma informação jogada, aí assim que eu mencionar as propriedades, eu vou demonstrando cada uma delas. Então, vamos demonstrar essa primeira propriedade antes de mencionar a segunda. Então, eu vou chamar isso aqui de demonstração. Então, o que a gente tem que deixar claro aí é o que é hipótese e o que é tese, certo? Tese é o que a gente quer demonstrar e hipótese é aquilo que eu posso usar, é aquilo que foi fornecido como dado. Então, o que foi dado é que o A está contido em B. Aí, se o A está contido em B, a gente quer provar que A cartesiano C está contido em B cartesiano C e que C cartesiano A está contido em C cartesiano B. Aí, para não alongar muito, tá, eu vou preferir demonstrar apenas uma das afirmações. E a outra, como é análoga, certo? Eu não irei fazer, tá certo? É só imitar o que eu vou fazer com essa, por exemplo, que você consegue facilmente demonstrar a segunda parte da afirmação. Então, no caso, se o A for o conjunto vazio, por exemplo, certo? Se no caso o A for o conjunto vazio, aí não tem o que fazer, né? Porque se o A for vazio, o A cartesiano com C é vazio, e o vazio a gente sabe que está contido em qualquer conjunto. Então, se o A ele for vazio, porque se eu tenho A contido no B, o A pode ser o conjunto vazio. Aí o A sendo vazio, o cartesiano do A com o C vai dar vazio. E o conjunto vazio a gente sabe que ele está contido em qualquer tipo de conjunto, inclusive no produto cartesiano, ok? Então, se o A for vazio é trivial, não tem o que mostrar, né? Então, vamos escrever esse detalhe aqui. Se A é o conjunto vazio, então a gente ficaria com vazio cartesiano C, que é um conjunto vazio, que por sua vez vai estar contido em B cartesiano C. Então, se o A for trocado pelo conjunto vazio, porque se o A está contido em B, o A sendo vazio, ele continua contido em B, né? Então, seria verdadeira essa afirmação. Aí vai ter algo para ser feito quando o A não é vazio.
Então, se A é diferente de vazio, temos. Aí, se o A for diferente de vazio, vejam que eu quero mostrar que A cartesiano C está contido em B cartesiano C. Só que tem que lembrar que para provar que um conjunto está contido no outro, eu tenho que mostrar que todos os elementos do primeiro são elementos do segundo. Lembrando que aqui, como é um produto cartesiano, tanto aqui quanto aqui, os elementos são pares ordenados, ok? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um par ordenado em A cartesiano C e, usando o fato que o A está contido em B, eu vou provar que ele está também em B cartesiano C, usando o fato que A está contido em B, ok? Então, vamos pegar um par ordenado XY e afirmar que ele é elemento de A cartesiano C. Aí, para dizer que ele é elemento, a gente usa pertinência. Ora, mas se o par XY ele é elemento de A cartesiano C, isso implica que X é elemento de A e Y é elemento de C. Porque quando a gente vai montar o par ordenado do produto cartesiano, a gente viu que a primeira coordenada, isto é, o X, a gente pega no primeiro conjunto e o Y pega no segundo, certo? Agora, por outro lado, como é que a gente continua isso aqui? A gente tem que lembrar da hipótese, né? E qual é a hipótese? A hipótese é que o conjunto A está contido no conjunto B. Ora, se o conjunto A está contido no B, aquele X que é de A, ele acaba sendo elemento de B. Então, o próximo passo, essa implicação aqui que vai usar o fato que o A está contido em B, tá certo? Ela permite escrever que o X pertence ao conjunto B e o Y continua pertencendo a C. Ok? Porque se está dito que o X pertence a A e o A ele está contido em B, então o X também pertence ao B. Ora, se X pertence a B e Y pertence a C, então quando eu olho para o par ordenado XY, ele vai pertencer a qual conjunto? Vai pertencer a B cartesiano C. Então note que todo par ordenado que é de A cartesiano C, com o fato que o A está contido em B, ele acaba pertencendo também a B cartesiano C. E isso está nos dizendo o quê? Isso está nos dizendo que A cartesiano C está contido em B cartesiano C. Então, quando A é vazio, é trivial. Foi a primeira parte que a gente escreveu nessa primeira linha aqui. Que se o A sendo vazio, aqui vai dar vazio, e é claro que vazio está contido em B cartesiano C, porque o vazio está contido em qualquer conjunto. Agora, se o A é diferente de vazio, aí vai dar para montar o par ordenado XY, e aí a gente conclui que todo par ordenado XY de A cartesiano C, ele é de B cartesiano C, levando à conclusão que A cartesiano C está contido em B cartesiano C. Lembrando que a afirmação, né, tem duas partes, tem essa aqui e tem aquela, só que o argumento, né, que eu vou usar para provar essa aqui é análogo ao que eu fiz aí, tá certo? Você começa supondo que o A é vazio, então ali aquele cartesiano vai dar vazio e o vazio está contido em qualquer conjunto. Depois supõe que o A é diferente de vazio, e aí é só imitar o que eu fiz nessa demonstração, tá? Então eu vou omitir a demonstração da segunda parte. Vamos à segunda propriedade. Propriedade B. A propriedade B supõe o seguinte: suponha que um conjunto A é diferente do conjunto vazio. Então, se A é diferente do conjunto vazio, então vamos supor duas coisas: que o A não é vazio
Melhor, vamos fazer da seguinte maneira. Eu vou supor que A cartesiano B, A cartesiano C, melhor dizendo, está contido em B cartesiano C. Ok? Eu tenho ali que A cartesiano C está contido em B cartesiano C. O C ali é comum, ele multiplica o A e o B, ambos pela direita, certo? E outra coisa que eu vou afirmar também é que o C, ele é diferente do conjunto vazio. Então, o C ali vai poder ser cancelado, se ele for diferente de vazio, e você vai concluir que o A está contido em B, ok? O C poderia também estar multiplicando pela esquerda, o argumento seria o mesmo, certo? Então, note que a propriedade poderia dizer assim: se C cartesiano A está contido em C cartesiano B e o C não é vazio, então o A está contido em B. Então, ali é como se eu tivesse cancelado o C dos dois lados da inclusão. Agora, eu só posso cancelar se o C for diferente de vazio. Por quê? Porque se o C for vazio, note que do lado esquerdo da inclusão dá vazio e do lado direito dá vazio. E não necessariamente eu preciso ter o A contido em B. Entendeu? O A poderia ser quaisquer dois conjuntos. O C sendo vazio, aquela inclusão continuaria sendo verdadeira. Ou seja, não daria para concluir necessariamente que o A está contido em B quando o C é vazio. Agora, quando o C não é vazio, certo? Aí você conclui que o A está contido em B. Aí, no caso, vamos fazer a demonstração dessa também. Então, demonstração. Então, o que é que eu quero provar? Eu quero provar que o A está contido em B usando o fato que A cartesiano C está contido em B cartesiano C e o C é diferente de... O C não é vazio, certo? Veja que se o A for vazio, né? Se o A for vazio, não tem o que fazer, porque o vazio está contido em qualquer conjunto. Não precisaria nem daquela condição ali, daquela primeira inclusão, nem dessa. Então, a graça aí é quando o A é diferente do conjunto vazio, certo? Então, vamos pegar um par ordenado em A cartesiano C. Então, imagine o par XY pertencente a A cartesiano C. Ora, como o par XY ele pertence a A cartesiano C, certo? Usando a hipótese, e qual é a hipótese nesse caso? É que o A cartesiano C, ele está contido em B cartesiano C. Então, um par que é de A cartesiano C, se A cartesiano C está contido em B cartesiano C, esse mesmo par, ele pertence a B cartesiano C. Só que aí dizer que o par ele é de B cartesiano C, no caso aqui, deixa eu ver, porque eu pego o par em A cartesiano C e eu quero provar que o A está contido em B, né? Aí esse mesmo par vai ser de B cartesiano C. Aqui deixa eu separar porque assim não vai ficar muito claro que o A vai estar contido em B. Vamos fazer da seguinte forma. Dizer que esse par XY está contido, pertence a cartesiano C, isso aqui implica que o X pertence ao A e o Y ele pertence ao C, ok? Agora, eu vou pegar esse mesmo par, eu posso afirmar que ele está em B cartesiano C, já que o A cartesiano C está contido em B cartesiano C. Então,
esse mesmo par, XY, ele também pertence a B cartesiano C, já que A cartesiano C está contido em B cartesiano C, certo? Então, a hipótese da afirmação, eu usei a hipótese da afirmação daqui para cá, certo? Então, se esse par ele é de A cartesiano C, então ele é de B cartesiano C. E aí a conclusão aqui é que o X pertence ao B e o Y pertence ao C, ok? Mas aí vejam, essa primeira linha ela implica na segunda, né? Aquela seta vermelha diz isso, e isso vem do fato de A cartesiano C estar contido em B cartesiano C. Ora, então, isso significa dizer que essa afirmação aqui, ela implica nessa, certo? Ou seja, eu vou ter a implicação daqui para cá. Ora, mas a implicação daqui para cá é o quê? É que se o X pertence a A, então o X ele vai pertencer a B. Ou seja, o que a gente extrai dessas duas linhas anteriores é que X pertence a A implica X pertence a B. Ora, mas se o X pertence a A implica em X pertence a B, a gente conclui que todo elemento que é de A, ele é do B. Então, conclusão, o A vai estar contido em B, como a gente queria demonstrar. Ok? Vamos ver agora a terceira propriedade. Da terceira em diante, eu vou mostrar que o produto cartesiano ele é distributivo com respeito às operações entre conjuntos. Quais operações? União, certo? A união, a interseção e a diferença, tá certo? O produto cartesiano ele é distributivo com respeito às operações de união, interseção e diferença. Aí essas três eu farei na próxima aula, tá ok? Na próxima aula a gente vai ver que o produto cartesiano ele é distributivo com respeito às três operações de conjuntos, união, interseção e diferença.